Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer a listinha dos últimos livros que li nos meses de janeiro e fevereiro. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom gente, chegamos ao vídeo, com a listinha dos livros que eu li nos últimos meses. E esse mês, ou melhor, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque além de trazer os livros que eu li em janeiro e fevereiro, eu também vou falar sobre os livros que li no ano passado, em novembro e dezembro, porque eu não gravei um vídeo sobre isso. E por que eu não gravei um vídeo sobre isso? Gente, eu li pouquíssimo nos meses de novembro e dezembro. Dezembro eu não li nada. Pra não dizer que eu não li nada, eu fiz a betagem de um livro só, mas eu não podia falar dele ainda, quando eu terminei a betagem. Agora, inclusive, esse livro tá na minha lista de livros de janeiro, porque já foi lançado, então ele vai estar aqui. Mas em dezembro eu não tinha lido nada que eu pudesse falar. E em novembro eu só li 2 livros. Sim, então eu pensei, não faz sentido eu gravar um vídeo para falar só de 2 livros. Vou deixar esses 2 livros para ser incluído quando eu for gravar o vídeo sobre os livros lidos em janeiro e fevereiro. E é isso que eu tô fazendo agora. Então vamos começar falando sobre os livros que eu li em novembro. O primeiro livro que eu li em novembro foi Perdidamente Teu, da Silvia Meirelles. E eu amei esse livro, e uma coisa que me surpreendeu de eu ter amado esse livro é porque tem um plot de traição. Sim, não esperava gostar, eu esperava passar muita raiva, e eu passei muita raiva mesmo, mas eu amo a escrita da Silvia e foi impossível não acabar ali passando paninho e torcendo um pouquinho para os protagonistas. Aqui a gente vai ter o Rui, que acaba se envolvendo com a secretária dele, e o Rui é casado. A gente vê isso no primeiro livro, que aqui é a série Arquitetos. O primeiro livro é Sempre Fui Teu, e a história de Rui já começa ali. Então, no primeiro livro, eu já detestei o Rui, assim como eu não amei o Pedro, que é o protagonista, mas no livro dele, eu já fui preparada para odiar ainda mais ele, porque eu pensei, não tem como defender. Mas eu pensei o quê? Silvia vai fazer com que a gente acabe aceitando ali, Ah, eles estão apaixonados, tá errado, tá, tem que separar da esposa, e blá, 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 e blá, blá. Mas o que aconteceu foi pior ainda do que eu esperava, assim, pior porque eu esperava que Silvia fosse ir pra esse lado, tipo assim, de tentar convencer a gente de que eles se amavam e que era um amor irresistível e que ele tava lutando pra ficar com a pessoa que ele amava, mas não, ela não foi por esse lado. Ela foi pro lado de que tudo que eles dois sentiam, a mocinha e o Rui, aqui o protagonista, era atração. No início, sim, gente. E eu fiquei odiada ainda mais. Meu Deus, como assim? A pessoa trair, acabar um casamento, se bem que não acabou assim de cara, mas a pessoa destruía ali um casamento, a confiança, e só por causa de atração. Eu fiquei revoltada. Tinha muitas cenas ali que eu não passava o pano de jeito nenhum, nem pra mocinha, nem pro mocinho, que eu detestava. Mas aí também entra outra questão aqui, que é o relacionamento do Rui com a esposa dele. Sim, eles tinham um relacionamento que não era aberto, mas eles incluíam sempre outra pessoa ali. Eles formavam ali trisal, digamos assim. E a intenção da esposa de Rui era trazer a nossa mocinha pra esse relacionamento ali, porque ela é bissexual e ela queria também, ela estava também sentindo atração por ela. E aí foi quando eu fiquei também ali meio que sem conseguir defender nenhum dos 3. Nem a esposa traída, nem o Rui, nem a mocinha, que eu não vou lembrar do nome dela aqui, gente, mas eu vou pesquisar e vou colocar aqui. Mas calma, o problema aqui não é o relacionamento deles incluir outra pessoa. Não, se for de comum acordo, aí vai cada um, A questão é que era a forma como a mulher do Rui insistia para que o Rui trouxesse a nossa mocinha para esse relacionamento. Ela não queria a nossa mocinha, entendeu? Ela não queria, e ela ficava forçando a barra. Foi nisso aí que eu não defendi ela, tá? Eu ficava forçando muito a barra, assediando mesmo a nossa mocinha aqui, mesmo ela não querendo. E aí foi quando eu disse, realmente aqui não dá pra defender nenhum dos 3. Não dá mesmo. Mas é um livro muito bem escrito. Se você não tiver problema com plot de traição, eu recomendo. E eu que tenho problema com plot de traição, li bem rápido. Não vou mentir, gente, eu gostei. Porque, como eu disse, a Silvia consegue fazer com que a gente se prenda à história, mesmo você odiando os personagens, mas a história é muito boa. Muito boa, muito bem escrita, eu recomendo. O segundo livro também é de Silvia Meirelles e é Black Storm, O Pirata e a Amazona. Outro livro maravilhoso. Aqui a gente vai ter a redenção do Akin, o protagonista lá de Black Storm, o Pirata e a Aya. Akin comeu o pão que a Aya amassou lá no primeiro livro, Aqui pessoa que ia, como diz nós aqui dizemos aqui no Nordeste, pessoa que ia fazer o giro fez um giral. Aqui pessoa que ia sequestrar a Aya ia conseguir tudo o que ele queria, mas a Aya deu uma rasteira ali no Akin e ele acabou perdendo tudo. Então aqui nesse livro a gente vai ter um Akin totalmente diferente
diferente. Um Akin que, tipo assim, já perdeu tudo, já chutou o balde, mas também a gente vai ter um Akin muito vingativo, assim, porque ele não tem mais nada a perder. Então, ele tá ali, se ele morrer bem, se ele não morrer, tudo bem, entendeu? Ele já tá assim numa fase da vida que ele não tá mais se importando com nada, mas ainda de coração destruído. Ele diz que não, mas sim, a gente vê isso. A gente vê até um Akin mais fraco. Um Akin que não é mais aquele furacão todo, aquela tempestade toda. Tanto é que eles são derrotados por um navio pirata de mulheres, sim. E isso pra Akin, nossa, é o fundo do poço, é o fundo do fundo do fundo do poço. Eles ficam todos revoltados com isso, né? E aí que a gente conhece a nossa mocinha, a Amazona aqui, que é a Samoa. E, gente, é um livro muito, muito bom, com muitas aventuras, com muitos plots. A gente vai ter aqui um aqui que vai sofrer mais ainda, mas que ele vai conseguir o final que ele merece, digamos assim. Ele vai conseguir um final de paz. Se é vivo ou morto, aí você vai ter que ler o livro para descobrir. E tem resenha desse livro aqui no canal, tá bom? Vou deixar aqui nos cards para você ir conferir depois. E como eu falei, em dezembro eu não li nada. O único livro que eu li em dezembro foi No Coração do Oceano, que eu fiz a betagem, e aí eu li ele oficialmente em janeiro, e vou falar dele agora aqui na listinha de janeiro. Então, primeiro livro lido em janeiro foi No Coração do Oceano, um livro também de Silvia, né, de Silvia Meirelles, parece que eu estou lendo livro de Silvia. Gente, esse livro é uma romantasia. Se você é fã de romantasia que tem tritões e sereias, eu recomendo bastante. Aqui a gente vai ter, como eu falei, a história de Triton, né, o Tritão que ele é o príncipe de Thalasser, acho que é o nome do lugar, e ele acaba se apaixonando por uma humana, um amor impossível, né, muita coisa separa esses dois, além deles viverem em lugares diferentes, né? A Marina não consegue sobreviver debaixo d'água e o Triton não pode vir para a Terra, né? Porque não se sabe nem da existência dos tritões durante muito tempo. Eles tiveram ali uma convivência meio que harmônica com os humanos, mas acabou tendo ali uma briga e eles tiveram que ir para o fundo do mar. Então, tudo que resta sobre eles são lendas. Não se sabe se eles existem ou não. Então, o Triton não pode viver na Terra, né? Além disso, também outra coisa que atrapalha eles é a questão do tempo. O Triton, ele vive séculos, enquanto a Marina não vai viver muito tempo, né, em comparação ao Triton. No máximo, ela vive ali até 80, 90 anos, né? E também as famílias. O pai de Triton nunca vai aceitar que o filho se envolva com humana, né? E é claro que os pais da Marina não vão aceitar que ela deixe de casar com o Visconde, né, para quem ela tá prometida, para se casar com um homem que na Terra não teria nada, né, que é o Triton. E, gente, é muito bom. Aqui a história se passa em dois períodos. Primeiro, ela se passa no século XIX, e depois ela vai se passar agora, no nosso presente, né, que é 2025. Muito, muito bom. Tem resenha aqui e eu recomendo bastante. Se você é fã de romantasia, esse livro é pra você. Segundo livro que eu li em janeiro foi Teseu. Gente, eu não esperava gostar de Teseu. Sério, por causa do nome. Não vou mentir pra vocês. Teseu, o passado sombrio do Cio. Tem como eu gostar desse livro? Por o título? Não. É da Sara Fidelis, também autora nacional, né? Quando eu vi esse título, eu peguei esse livro. Eu não lembro se eu peguei de graça, se eu comprei baratinho, mas foi alguma promoção desse tipo. Eu peguei só por esse motivo, né? Porque eu tava na vibe de ler Sara Fidelis, eu tinha lido a série dela Amor e Ritmo, tinha gostado, mas aí depois o título me incomodou. Do passado, sombrio, do CEO, não foi uma coisa assim que me chamou a atenção. E aí ficou ali no meu quinto. Tava na minha meta de desencalhar livros desse ano, né? E as meninas me chamaram pra LC. E, gente, eu li esse livro tão rápido. Eu li o livro em 24 horas, de tão bom que o livro é. Um livro, assim, incrível. Fala sobre a realidade ali de pessoas que vivem na rua. Fala sobre adoção. É muito bom mesmo. A história aqui do Teseu é incrível, emocionante. Eu chorei, eu me emocionei, eu teorizei, né? Fiz várias teorias aqui para saber qual era a ligação do Teseu com a nossa protagonista, né? Qual era a ligação de Teseu com o irmão da nossa protagonista. Vale muito a pena ler. Se você não conhece esse livro, eu indico, tá? Recomendo. Infelizmente, eu procurei e ele não tá mais disponível no Kindle Limited, gente. Mas fiquem aí de olho, pode ser que entre. E isso foi tudo que eu li em janeiro. Agora, o que eu li em fevereiro? Em fevereiro eu li 4 livros. O primeiro livro que eu li foi Amor de um Duque, finalmente lendo os livros da minha TBR, né, do ano. Que a meta é o quê? Tirar livros da estante, desencalhar livros que estão encalhados na estante. Então, tanto na minha lista de livros para ler, quanto na minha lista de desencalhar, né, de livros para desencalhar, a maioria são livros físicos, porque ano passado eu li... A maioria dos livros que eu li ano passado foi e-book. E aí, esse ano eu resolvi focar nos livros físicos que eu tenho na estante, tanto que até agora eu não comprei nenhum livro físico, porque eu quero ler esses aqui. E vou
focar neles. Vou deixar pra comprar aí na Book Friday, Black Friday, Prime Day, essas coisas assim, mas não comprei mais livros por enquanto. Bom, Amor de Undu, que é o segundo livro da série dos Irmãos True-Love, e eu não vou falar muito sobre esse livro, porque eu vou gravar a resenha, contando todos os detalhes, mas eu posso garantir pra vocês que eu amei o livro. Ele só tem um pequeno defeito, que é no nosso mocinho. Gente, eu comecei esse livro dizendo, meu Deus, pra quem diz que não ama mocinhos bonzinhos, só amo os mocinhos com passado traumático e fechado pro amor. Mudei de ideia. Amo um mocinho bonzinho. Esse mocinho aqui, ele é maravilhoso, que é o Thorne, não sei se eu tô chamando o nome corretamente. Ele é eu acho que ele é um duque, isso, ele é um duque. Óbvio, pelo título, né, Amor de um Duque. E ele acaba sendo assaltado próximo da taverna da nossa mocinha, que é a Julie. Não sei se eu tô chamando os nomes corretamente. E a Julie salva ele, ajuda ele ali, leva ele pra casa e cuida dele até ele se recuperar. E quando ele se recupera, ele vai se recuperando ali aos poucos, ele vai ficando interessado na Julie. A Julie já tá também super interessada nele. Mesmo ele voltando pra casa dele, se recuperando, ele não consegue ficar longe de Julie. Então, ele começa a ir na taverna, pedindo ajuda a Julie pra resolver outras coisas que eu vou dizer na resenha, tá? Outros detalhes aí, e os dois vão se aproximando cada vez mais. Julie sabe que nunca vai conseguir se casar com ele, que ele nunca vai pedir ela em casamento, e ela nem quer se casar com ele, porque ela tem a taverna dela, ela é uma mulher independente, ela não pretende se casar pra passar a taverna pro nome do marido dela, então eles acabam tendo um caso ali, né? E aí, minha gente, muita coisa vai acontecer aí, mas eu não vou dar mais detalhes do que isso, só sei que o livro é maravilhoso, eu amei. Só não dei 5 estrelas por causa de um erro que o mocinho comete, e eu fiquei muito triste. Não é, assim, um grande erro, mas eu tava com a expectativa lá em cima com ele. Eu ia colocar ele na minha lista de crush literária. Quando veio esse errinho, desanimei. Mas fora isso, o livro é maravilhoso. Acho que eu dei 4 estrelas ou foi 4,5 estrelas. Uma coisa assim. O segundo livro lido também da série dos Irmãos True-Love foi A Filha do Conde. E esse livro aqui, ó, ficou a expectativa lá em cima. Porque a história começa lá no segundo livro, tá? Os protagonistas desse livro aqui, eles aparecem bastante no segundo livro. Mas, gente, a decepção veio. Expectativa é igual paçoca. Do nada, essas farelas. Gente, começa o relacionamento deles dois com a mocinha com 15 anos. E eu sei, é um romance de época, eu sei que era comum nessa época, mas, gente, pra mim, não dá. Não dá, me incomoda muito e eu não consigo mais gostar da história depois disso. Foi isso que aconteceu aqui. A história que vai ser do Finn, irmão da Julie, né? Pra quem não lembra do que se trata essa série dos Irmãos True-Love, eu já tenho o primeiro livro resenhado aqui no canal, que é Desejo e Escândalo, com a história do Mike True-Love. Eles são todos bastardos, então Mike, Finn, Fera, eu esqueci o nome do outro, Aiden e a Julie e a Fancy, acho que é France ou é Fancy, eles são todos bastardos, tá? São adotados pela Edith True-Love, ela era uma viúva que os condes, os duques, a elite ali londrina, né? A aristocracia entregam seus bebês bastardos para que ela se livre deles. Só que a Edith não teve coragem de se livrar e acabou ficando com todos eles. Então é isso que a gente vai ver aqui, né? Eles são bastardos que acabam se envolvendo com alguém ali da aristocracia. O Finn vai se envolver com a ex do Thorne, mas mais detalhes eu vou dar na resenha pra vocês entenderem melhor. E aí, ela é filha do conde. Gente, eu não gostei nem um pouco, pra dizer a verdade, do início do relacionamento deles. Eu não gostei porque eu achava a mocinha, assim, muito deslumbrada, muito querendo ser uma rebelde sem causa ali, porque era filha do conde, queria se divertir, tava se aproveitando ali de um plebeu, que no caso era o Finn, né, pra se divertir daquela vida monótona ali da aristocracia. O Finn me incomodou por se interessar por ela com 15 anos, então, assim, não gostei do livro. Acho que eu dei 3 estrelas, mas porque eu sou boazinha. Se eu fosse ser sincera, eu daria só 2. Mas exatamente isso. O problema aqui não é a escrita da autora. A escrita da autora é maravilhosa, a história é emocionante. Eu acho que até agora que eu li 3 livros, é o livro mais triste, é o deles. Acontece muita coisa com eles dois. Eles são separados, um vai pra cadeia, outro vai pra manicômio. Gente, é bem tensa a história aqui. Na resenha eu conto todos os detalhes pra vocês. O terceiro livro que eu li, e agora voltamos para os e-books, foi A Destruidora de Casamentos. Peguei Kindle Unlimited novamente. Sim, peguei. E aí eu fico querendo ler os livros do Kindle Unlimited enquanto eu tô com ele, que eu vou estar ali com ele por uns 3 meses. Só que o que é que eu fiz? Eu li A Destruidora de Casamentos, sendo que eu já tinha comprado ano passado no Exploda Seu Kindle O Pior Padrinho da Noiva. Eu não sabia que era tipo uma série, uma trilogia, eu não sei o que é que vai ser, se a autora vai escrever mais livros ou não. Não sabia que era tipo uma continuação. O que é que eu fiz? Li A Destruidora de Casamento sem ler O Pior Padrinho da Noiva, mas eu ainda vou ler O Pior Padrinho da Noiva. Vou ler agora em março, tá? Errou! Porque como eu tava lendo outros livros, acabou não dando tempo ler ele. Vou ler. E aí eu li A Destruidora de Casamento. Gente, é um livro muito divertido. Eu amei, adorei. Muito, muito fofo, muito coração quentinho. Tanto que eu também li bem rápido. Li em 24 horas também. Acho que esse ano eu tô
tô conseguindo aí um bom tempo ali de leitura. Quando eu pego o livro que eu gosto, eu leio muito, muito rápido. E se eu tiver com tempo também, né? Tem a questão, não é só gostar, tem que ter o tempo também. E foi isso que aconteceu em A Destruidora de Casamentos. Eu me diverti bastante. Um diferencial desse livro, que essa autora tá trazendo, é que as protagonistas, elas são latinas, são descendentes de brasileiros. As mães delas, né, as tias, como elas chamam, são brasileiras que foram para os Estados Unidos para tentar, né, aquele famoso sonho americano, uma vida melhor. E aí elas sabem, elas falam português. Então tem vários trechinhos do livro em que a editora deixou destacado ali, né, pra gente entender que era uma palavra em português. Elas estavam falando inglês e do nada elas soltavam uma palavra em português. Muito bom, adorei. Sem falar que a gente vai ter também o fake date aqui, né? A nossa mocinha acaba destruindo o casamento do mocinho que ia casar por conveniência. E aí ele precisa agora de uma namorada de mentirinha. Então ele vai atrás dela, que é a Solange, nome brasileiríssimo, amei. E aí depois ele se entra numa maior confusão. Ele tem que fingir também ser o novo namorado da Solange pra família que vai do Brasil pros Estados Unidos. Gente, é um rolo enorme. E eu amo porque o nosso mocinho, ele é muito organizado. Ele não acredita no amor. Ele não é que ele não acredita no amor, ele não quer se apaixonar também. Você sabe que eu gosto do mocinho assim, né? Que não quer se apaixonar e acaba se apaixonando e se tornando a coisa mais fofa do mundo. É o que a gente tem aqui nesse livro. Amei, amei, amei. 5 estrelas esse livro e favoritado. E por último, outro livro de romantasia. Tô lendo muita romantasia, gente. Incrível. Também de Silvia Meirelles, é Vingada pelo Alfa. Você gosta de histórias com lobisomens? Esse é o livro pra você. Gente, muito, muito bom. Ainda não gravei resenha. Todos esses livros agora que eu li em fevereiro, eu ainda vou gravar resenha pra vocês, tá bom? E aí, Vingada pelo Alfa provavelmente é uma das próximas resenhas que sai por aqui. Que eu gravo por aqui, né? Não é que vai sair, não. Ainda vai demorar um pouquinho pra sair. A gente vai ter a história do John. O John é um lobo ali solitário, tá? Ele é um alfa que ele acabou perdendo a esposa e se isolou ali. E aí a gente vai ter a Alma. Ela é uma mexicana que também acaba querendo ir pros Estados Unidos. A família dela, quando ela é bem novinha, né? Tem uns 15 anos, acabou tentando ali a travessia, né? Pros Estados Unidos. E aí são pegos. E ela é traficada e se torna prostituta. Ela é abusada, violentada. Gente, é uma história, assim, forte. História bem pesada. Quando ela tá fugindo dos agressores dela, ela conhece o John, mas na forma de lobo dele. E aí o John resgata ela ali, salva ela e começa a cuidar dela. E eles desenvolvem ali um laço, os dois, né? Ele percebe que o lobo dele escolhe a Alma como a parceira deles ali. Gente, tem um plot maravilhoso. Tem muita coisa que vai acontecer nessa história. E, assim, já é um dos meus livros favoritos do ano, com certeza. Depois eu trago a resenha contando todos os detalhes pra vocês, tá bom? Bom, e é isso, espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!